Graças a paz, meus irmãos. Então hoje estaremos dando seguimento, dando continuidade às doutrinas elementares de Cristo. Amém? Como já sabemos, nós já passamos por arrependimento de obras mortas, fé em Deus. Estamos agora na sessão de batismo. Amém? Já vimos batismo em Cristo, batismo nas águas. Amém? E agora estamos na sessão falando sobre batismos. Amém? Então, nós iremos falar hoje sobre o batismo no Espírito Santo. Amém? O batismo no Espírito Santo é uma doutrina fundamental. O batismo no Espírito Santo é uma doutrina básica de Cristo. Amém? Todo crente precisa estar bem fundamentado nessa doutrina, no batismo no Espírito Santo. Amém? Então, seria bom se você desse uma passadinha nos outros vídeos, amém? Que eu falei sobre batismo nas águas, batismo em Cristo, que é para você ficar bem conectado, fazer uma conexão entre esses três batismos, amém? Então, nós sabemos, amados, que quando nós nascemos de novo, amém? Nós fomos imergidos no corpo de Cristo, amém? E essa experiência do novo nascimento, são duas experiências, na verdade, que nós temos, amém? Que é o batismo, o Espírito Santo dentro de nós, amém? Quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos a segunda vez. E a segunda experiência, amém? São experiências distintas, é o Espírito Santo sobre, amém? Então, existem duas experiências do novo nascimento, o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre. Existe um propósito do Espírito Santo dentro e existe um propósito para o Espírito Santo sobre. Nós vamos chegar lá, amém? Então, assim como o batismo em Cristo, amém? Não é uma coisa por acaso, o novo nascimento não é uma coisa por acaso, amém? Isso estava dentro do plano de Deus, sempre esteve dentro do plano de Deus, e há profecias a respeito do batismo em Cristo, a respeito do novo nascimento. Nós podemos ver isso lá em Ezequiel, capítulo 36, e podemos ver também lá em Jeremias, capítulo 31, a respeito do novo nascimento, amém? E também existe, amém, a profecia a respeito do batismo do Espírito Santo. Amém? O batismo no Espírito Santo não é uma coisa por acaso. Isso sempre existiu dentro do plano de Deus e há profecias, amém, a respeito. Nós vemos essa profecia lá em Isaías capítulo 28, amém? E nós vemos também lá em Joel 28, 2:28, na verdade. Então, amados, o que é o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? Então, de acordo com a palavra de Deus, amém? E tudo que nós iremos falar aqui vai estar alinhado com a palavra de Deus, amém? Nós temos aqui vários versículos, referências, amém? Tudo vai estar alinhado com a Bíblia. Então, o batismo no Espírito Santo nada mais é que um revestimento de poder, amém? É um empoderamento divino, amém? E aonde está escrito? Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, nós iremos ver. Amém? Como está escrito. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então, como eu acabei de falar, é um revestimento de poder. Mas essa palavra aqui, amados, revestidos, amém? Se nós pegarmos ela no seu original, que é a palavra enduo, amém? Na verdade, essa palavra no seu original, amém? O significado dessa palavra enduo quer dizer vestir, vestir-se ou ser vestido, amém? Nós podemos ver algumas versões que foram traduzidas corretamente, amém? Nessas versões aqui não está revestir-se, porque, na verdade, nós não fomos revestidos, nós somos vestidos de poder, fomos vestidos de poder mesmo. Amém?
Na Bíblia Livre está assim: até que vos seja dado o poder do alto. Na versão literal, 2018, está: até serdes investidos do poder do alto. Investidos. Na versão A Mensagem, nós teremos assim: até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Na versão Livro, até que o Espírito Santo vos encha do poder do céu. Na versão Torá, vive até ser dotado do poder do alto. Aqui são versões atualizadas, amém? Como você está vendo, nenhuma delas aqui colocou revestir-vos. Na versão VFL, fácil de ler, né? A versão fácil de ler, ela está assim: até que aquele poder que vem lá de cima venha sobre vocês. Na versão Viva, até que o Espírito Santo venha e encha vocês do poder do céu. Amém? Então, como nós vemos aqui, 3, 6, 7 versões atualizadas, nenhuma delas traz a palavra revestir-vos. Amém? Como eu falei, a palavra no original é enduo, amém? Que é vestir-se, ser vestido, amém? Não é revestir de forma alguma, amém? Os tradutores eles acharam que seria melhor colocar essa palavra, foi o achismo deles, amém? Mas que na verdade não é revestir-vos. Então, nós vemos, amém, que o batismo no Espírito Santo é um empoderamento divino, amém? Como eu falei, o batismo no Espírito Santo não foi algo por acaso, isso estava dentro do plano de Deus, amém? Desde os tempos eternos, e houve promessa, houve profecia, amém? Nós vimos lá em Joel, capítulo 2, o versículo 28 e 29, que fala assim, aqui é a profecia, amém? O profeta Joel falando, Deus falando por intermédio do profeta Joel. E ele fala assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Amém? Profecia lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, falando a respeito do derramamento desse poder. Amém? Jesus ele confirma essa promessa lá em Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, capítulo 24, versículo 49. Jesus ele confirma essa promessa. E ele fala assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que promessa? A promessa que nós acabamos de ler, que Deus falou por intermédio do profeta Joel. Amém? E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que venha sobre vós o poder do alto. Eu coloquei o poder do alto porque é o que está mais dentro da versão original. Amém? Eu não vou falar revestir-vos, porque na verdade no original não é revestir-vos. Amém? Até que venha sobre vós o poder do alto. O próprio Jesus ele fala lá em Marcos capítulo 16, o versículo 17, ele garante essa promessa. Ele garante a promessa, que ele fala assim: quem crê falarão novas línguas. Amém? Então, novas línguas é o primeiro sinal, é a evidência do crente quando ele é batizado no Espírito Santo. É o sinal inicial, é a evidência principal do batismo no Espírito Santo. Lá na frente nós iremos falar um pouquinho a respeito das línguas. O médico Lucas narra o que Jesus falou antes de ser assunto ao céu. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5, ele vai falar assim: e estando eles, determinou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, o profeta João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Então o médico Lucas aqui, ele fala, ele relata as palavras, ele descreve as palavras de Jesus. Amém? Dentro de poucos dias. Amados, o dia que aconteceu, né? Quando aconteceu, alguns estudiosos falam que foi depois de 7 dias, outros falam que foi depois de 10 dias que Jesus foi assunto aos céus, né? Jesus foi assunto aos céus e depois de 7 dias, no dia de Pentecostes, houve esse derramamento do Espírito Santo. Amém? Jesus, ele comeu a Páscoa, amém? Com seus discípulos e teve aquele sofrimento todo dele, né? Sofrimento, morte, sepultamento, ressurreição. E ele, ressurreto, ele ainda passa 40 dias na terra, amém? Dando as últimas instruções, ele ressurreto. E no dia que ele é assunto aos céus, depois de 40 dias, amém? Depois de 40 dias, só que teve os 3, né? Do sofrimento, morte, sepultamento, ressurreição, amém? Depois que ele é assunto nos céus, 40 dias mais 3, 47, amém? E o derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecostes é 50 dias depois da festa da Páscoa, amém? Então, 43 para 50, 7 dias. Então, depois que Jesus foi assunto aos céus, depois que ele passa as instruções, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês serão investidos de poder, amém? Então, conta-se 7 dias. Amém? Por que eu creio que foram 7 dias? Muitos contam 10, eu conto 7, porque se nós atentarmos para o decorrer de toda a Bíblia, amém? O número 7 está sempre falado, amém? Deus, ele descansou no 7º dia, as muralhas de Jericó foram ao chão depois de 7 voltas, né? Foram ao chão depois das 7 voltas. Naamã mergulhou 7 vezes, amém? Nós iremos passar o que? 7 anos com Cristo no céu, amém? Então eu creio que também, amém, foi depois de 7 dias. Jesus foi assunto e não demorou, amém? Com 7 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar. Aleluia! Amado, João Batista, o primo de Jesus, ele fala sobre esse batismo. Ele fala sobre o batismo no Espírito Santo. Amém? Lá em Mateus 3,11, nós podemos ver também lá em Lucas 3,16, mas eu vou ler aqui só Mateus 3,11, João Batista ele falando, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, se referindo a Jesus, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Glória a Deus! Amados, quando ele fala aqui, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, essa palavra fogo aqui nós podemos substituí-la pela palavra poder, porque o fogo, nós sabemos que o fogo ele é poderoso. O fogo ele destrói qualquer coisa, amém? O fogo tem poder. Então nós podemos substituir essa palavra aqui, fogo, por poder. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? A palavra diz que o Espírito Santo
aqueles que estavam naquele dia lá no cenáculo, amém, no dia do derramamento do Espírito Santo, eles foram investidos de poder, eles foram batizados no Espírito Santo com poder, amém? Então essa palavra fogo aqui, tranquilamente a gente pode substituir ela por poder, amém? O cumprimento da promessa, quando se deu, amém? Nós já vimos aqui que foi 7 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, amém? Então o cumprimento da promessa, amados, se dá lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, amém? Então o derramamento de poder foi no dia de Pentecostes, 50 dias após as festas da Páscoa, amém? Foi no dia de Pentecostes. Estavam todos de comum acordo, no mesmo lugar. Todos, amém? A Bíblia nos diz aqui, eu não vou ler, mas a Bíblia diz que estavam 120 homens, com mulheres, é claro, reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som. Então, de repente, veio do céu um barulho, parecido como um vento veemente e impetuoso. Não foi um vento, amém? Parecido com um vento veemente e impetuoso. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, um barulho, um som, e encheu toda a casa. Aquele barulho, aquele som, encheu toda a casa em que estavam assentados. Nós precisamos atentar para algumas palavras aqui, amém? O dia de Pentecostes, de repente um som veio do céu, esse som encheu toda a casa, eles estavam assentados, preste bem atenção, eles estavam assentados e apareceram distribuídas sobre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, amém? Então nesse momento eles começaram a falar, foram distribuídas sobre eles línguas diferentes. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios. Não foi 119, não foi 115, todos foram cheios com o Espírito Santo, amém? Porque eles estavam todos concordantemente, estavam em comum acordo. Por isso que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui é o cumprimento da promessa, amém? 50 dias depois da Páscoa, 7 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus, amém? Então, aqui, nós vemos aqui que se cumpriu a promessa que nós acabamos de falar no início, lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Jesus garante a promessa lá em Marcos 16, 17. Amém? Lucas relata, descreve as palavras de Cristo. Amém? O profeta João Batista, ele fala isso também lá em Mateus 3:11. Amém? Que Jesus vai batizar com o Espírito Santo com poder, se cumprindo aqui em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, depois que ele é cheio, que ele é capacitado, que ele é investido de poder, Espírito Santo sobre, ele fala a respeito da promessa. Por quê? Porque estavam reunidos ali muitas pessoas de várias nações, pessoas que estavam morando em Jerusalém, amém? Pessoas convertidas até ao judaísmo, e eles veem o que está acontecendo naquele cenáculo, amém? Aquele alvoroço, aquele barulho, aquela zoada, aquelas pessoas falando em outras línguas. E eles indagam, estão cheios de mosto, estão bêbados, estão embriagados. Só que Pedro se levanta, amém? Com toda a ousadia e intrepidez, cheio do poder de Deus, pronto para
pregar o evangelho até os confins da terra. E Pedro lhe fala o que estava acontecendo. Pedro ele vai relatar o que Joel falou no capítulo 2, 28, a respeito dessa promessa, ela se cumprindo. Pedro vai falar: meus irmãos, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos capítulo 2, versículo 16 ao 18. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então, Pedro ele fala aqui, amém, para aquele povo ali que estava naquele lugar, era muita gente, amém. Ele fala que eles estavam vendo, o que aconteceu ali foi justamente o que o profeta Joel profetizou. A promessa de Deus se cumprindo em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Amém? Mas qual o propósito? Qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Amém? Nós sabemos que existe um propósito, amém, para o batismo em Cristo, amém? É para nós termos o caráter de Cristo, para nós sermos semelhantes a Ele, amém? Para nós andarmos como Ele andou, para nós manifestarmos o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, amém? Para a nossa edificação, o Espírito Santo dentro, amém? Para a nossa edificação, amém? Então, para nós sermos uma nova criatura, amém? As velhas coisas ficam para trás, agora tudo é novo, como está escrito lá em 2 Coríntios 5:17, amém? Então, também existe um propósito para o batismo no Espírito Santo, amém? Batismo em Cristo, novo nascimento, Espírito Santo dentro, batismo no Espírito Santo, amém? Espírito Santo sobre. Aleluia. Então, o batismo no Espírito Santo, como já foi falado, é um investimento de poder. Amém? Nós somos investidos de poder. Você e eu, que já fomos batizados no Espírito Santo, isso é um investimento de poder sobre nós. Então, esse poder, amados, é para uma edificação pessoal. Nós somos edificados, amém, quando recebemos, quando somos batizados no Espírito Santo, ao orar em outras línguas. Amém? Judas 1:20 fala que para nós edificarmos a nossa fé santíssima, amém? Orando no Espírito Santo em todo o tempo, amém? Então esse é um propósito do batismo no Espírito Santo. Outro propósito é uma capacitação sobrenatural para fluir nos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, 12, vai falar sobre 9 dons espirituais, amém? Então, você que é batizado no Espírito Santo, amém? Você está capacitado a fluir, amém? Nesses 9 dons espirituais, que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12. Você recebeu o poder do alto para fluir, amém? Nesses dons. Outro propósito é a vivência de uma fé mais ativa, amém? Eu posso dizer que fluir no dom da fé, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, 12, amém? Um dom espiritual, uma fé mais ativa, amém? Abacuque 2:4 fala que o justo viverá da fé. E 2 Coríntios 5:7 fala que nós não vivemos, amém, pelo que estamos vendo ou sentindo, mas vivemos pela fé, amém? Nós não damos crédito, amém, às aflições, às circunstâncias que chegam até nós, amém? Nós não podemos negar, amém, mas nós não damos crédito a isso, porque nós damos crédito ao que a palavra de Deus fala. Isso é fé, isso é uma fé ativa, amém? Isso é você praticando a fé, e isso é o que agrada a Deus, como está escrito lá em Hebreus 11:6. Então, outro propósito, amados, é ser testemunho de Cristo em todas as nações. Atos, capítulo 1, versículo 8. Você está capacitado para ser testemunha de Cristo. Amém?
As pessoas vão ver você e vão ver Cristo, amém? Você agindo, você andando, amém? Como ele andou, você tendo a mente de Cristo, amém? Então, é uma capacitação para ser testemunha de Cristo aonde você chegar. Outro propósito é ter uma maior intimidade, amém? É um poder sobrenatural, onde você tem uma maior intimidade e avivamento em Deus, proporcionando um conhecimento mais profundo dele, reavivando a fé e a paixão pela oração e leitura da palavra. Então esses, amados, são os propósitos, amém, do batismo do Espírito Santo, amém? É um poder sobre você, você é vestido com esse poder, amém? Então eu vou dar uma paradinha aqui, amém? Eu acho que eu vou dividir, na verdade, esse ensino em 3 partes, amém? Porque é um ensino muito complexo, amém? E nós precisamos estar bem fundamentado, amém? Nessa doutrina elementar, que é o batismo no Espírito Santo, amém? Como eu falei, existem 2 experiências distintas para o novo nascimento: Espírito Santo dentro e Espírito Santo sobre, que é o batismo no Espírito Santo, amém? Então, graça e paz e até breve.